Olá, meus irmãos, Deus abençoe você, a sua casa. Eu sou Natália Zanoni, uma das pastoras aqui da Igreja Batista Imagine e professora também do nosso seminário teológico, tanto no presencial quanto aqui no online. Eu quero parabenizar você que chegou até aqui. Estamos praticamente na segunda, terça parte do nosso seminário teológico aqui online e você perseverou. Parabéns, continue firme que você certamente colherá os frutos do que você tem plantado. Hoje nós damos início a mais uma matéria. A matéria se chama Reino de Deus. E eu tenho certeza que a sua mente já está aí se ampliando para imaginar o que eu vou aprender nesta matéria. Quando nós falamos de Reino de Deus, nós precisamos entender que o tema reino, ele é central em toda a revelação bíblica. Desde as primeiras páginas da Escritura, nós vemos o Senhor como Criador e como Rei. Rei soberano sobre tudo o que existe, sobre tudo o que foi criado. O salmista escreve no capítulo 24, no versículo 1, que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e aqueles que nele vivem. Então nós percebemos que no Antigo Testamento, que é esse primeiro tópico, como que o reino ele foi prometido no Antigo Testamento. Nós percebemos que no Antigo Testamento, em particular, são lançados os fundamentos para compreendermos o reino de Deus, esse reino que foi prometido para nós, para mim, para você aqui hoje. E nós percebemos que no Antigo Testamento esse reino ele é prometido e ele vem revelando que Deus ele governa sobre a história e ele conduz todas as coisas rumo ao cumprimento do seu propósito eterno. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós olhamos para o início, a criação de todas as coisas, nós percebemos que Deus ele é e continua sendo fiel. Cada etapa da revelação das Escrituras mostra que o reino de Deus ele não é apenas um projeto humano ou um governo político, como os judeus aguardavam, um rei, essa figura política. E Jesus ele veio contrariando toda essa perspectiva e essa expectativa humana. Mas o ponto é que cada revelação que nós temos mostra que esse reino de Deus, ele não é apenas um projeto humano ou um governo político, mas ele é a manifestação do domínio de Deus sobre a criação, sobre o seu povo e finalmente sobre todas as nações. A promessa que foi feita ali a Abraão, a aliança com Davi, a voz dos profetas, tudo apontava para esse futuro onde haveria um rei justo, um rei eterno e um rei literalmente messiânico, que traria um governo de justiça e de paz. Não um governo como os homens costumavam vivenciar, mas um governo eterno, um governo divino de justiça e de paz. O autor Herman Ridderbos, ele afirma o seguinte: o reino de Deus é o centro da mensagem bíblica, é o fio condutor que une a promessa e o cumprimento. E nós percebemos que não é somente nesse sentido de um reino que virá, mas a manifestação presente que nós já vivemos é exatamente o que o autor trouxe, que é o quê? É esse fio condutor que conecta e une a promessa e o cumprimento. Assim, quando nós estudamos o reino de Deus, no Antigo Testamento nós percebemos o quê? Que Deus ele foi preparando o cenário para a vinda de Cristo, o verdadeiro filho de Davi, o descendente de Abraão, o cumprimento de todas as profecias. Tudo o que nós temos no Antigo Testamento, todas as profecias, todas as palavras, todas as revelações, elas são apontamentos para este reino vindouro. E nós vamos perceber ao decorrer desta matéria que nós já estamos vivendo um vislumbre deste reino, mas que ainda há um reino por vir. Mas calma que nós vamos chegar lá. Então, esse olhar para o reino, que olhar? Esse olhar de que existe um cumprimento de uma profecia que ainda vai vir, mas também já existe um cumprimento que já aconteceu, onde nós estamos hoje, no momento da história. Este olhar ele nos enche de esperança. Por quê? Porque o mesmo Deus que cumpriu no passado continua sendo fiel a cumprir nos nossos dias atuais. Esses dias em que eu e você estamos vivendo e os dias em que a nossa descendência ainda viverá. O reino no plano eterno de Deus
Ele é muito interessante porque ele não surge como uma solução tardia para algo que aconteceu, para um problema, muito pelo contrário. O reino, nesse plano eterno de Deus, ele surge como uma parte do propósito eterno do Senhor, desde o início. Então não é devido ao pecado que aconteceu ali no jardim, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que Deus, ele, de repente, tem uma ideia de estabelecer um reino. Muito pelo contrário. O reino já estava dentro do propósito eterno do Senhor. Olha o que o salmista escreve no capítulo 103. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Olha só, o Senhor, ele estabeleceu o seu trono nos céus e como rei, ele domina sobre tudo o que existe. Então, desde a criação, você percebe que Cristo Jesus, ele é apresentado como esse rei eterno e um rei absoluto. O profeta Daniel também declarou e profetizou ali no capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 44, o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que jamais será dominado por outro povo. Ele esmiuçará todos aqueles reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Olha que interessante, trazendo justamente esse entendimento de um reino que viria, um reino que seria estabelecido, que jamais seria destruído, muito pelo contrário, iria dominar e exterminar outros reinos, mas que este reino divino, esse reino do céu, esse reino de Deus, ele durará para sempre. É um reino eterno, é um reino que está fora do nosso plano terreno, fora do nosso controle terreno, do nosso domínio humano. Ele é eterno, desde sempre e para sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Isso nos mostra que todos os impérios que nós temos aqui na Terra, todos os impérios humanos, eles são o quê? Transitórios. E o reino de Deus permanece firme. Teologicamente falando, Agostinho ele nos trouxe o entendimento do seguinte, que existem dois reinos que estão em constante conflito: a cidade de Deus e a cidade dos homens. E é interessante que nós temos até canções a respeito disso, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então, nós temos esses dois reinos simultâneos que estão em conflitos. Até quando, pastora? Até quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda e estabelecer de uma forma permanente, eterna e perfeita o reino dele aqui na terra. O reino do Senhor, ele triunfará sobre todos os poderes terrenos. Herman Bavinck, ele complementa o seguinte, que o reino de Deus é a realização do seu domínio soberano, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a criação. Essa verdade, meus irmãos, nos traz uma segurança, traz segurança aos crentes, aos cristãos. Por quê? Porque nos lembra que a nossa história, os nossos dias, as nossas vidas, elas não estão à deriva. Como nós vemos em algumas cosmovisões, que existe um Deus criador e ele está fora da sua criação. A criação está lançada a si mesmo. Muito pelo contrário, nós vemos e nós entendemos a partir do reino eterno do Senhor que ele criou a história e ele conduz a história. Existe um governo sobre nós, nós não estamos à deriva, mas estamos sendo conduzidos pela mão do nosso Rei eterno. Nós vamos ver agora sobre a aliança de Abraão e você vai perceber como que Deus ele foi revelando o seu reino de uma forma progressiva através de todas as alianças. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3, está escrito assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você,
todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor estava aqui prometendo a Abraão que faria dele uma grande nação, lhe daria uma terra e que por meio dele abençoaria todas as famílias da terra. Essa promessa já estava apontando para uma dimensão universal, global do reino de Deus, mostrando que o propósito divino não era apenas para formar um povo exclusivo, a saber, o povo de Israel, o povo judeu, mas a partir desse povo abençoar todas as nações da terra. Aqui nós já começamos a perceber algo que vai totalmente em oposto ao que muitas vezes nós, enquanto seres humanos, oriundos ali da queda de Adão, muitas vezes nós vivenciamos os nossos dias. Nós queremos levantar reinos para nós mesmos. Nós pegamos a placa da nossa igreja e nós queremos tornar a nossa igreja o ápice do reino de Deus. Nós queremos pegar a nossa forma de interpretar a Bíblia e torná-la como um ápice da cultura do reino de Deus, mas não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que a palavra, ela é a revelação da vontade de Deus, do caráter de Deus, para que o reino dele seja estabelecido em toda a terra. Não diz a respeito da minha vida ou da sua vida individualmente, mas das nossas vidas entrelaçadas, cumprindo esse propósito de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então o reino de Deus vai sendo estabelecido a partir do momento que nós nos unimos e nós vivemos essa nova cultura que está clara, que está aqui na palavra do Senhor. Então foi isso praticamente que aconteceu com Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa, uma palavra de que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Somente aqui nós já conseguiríamos entender a amplitude do reino de Deus, mas não para por aqui. O apóstolo Paulo, ele também interpreta essa promessa com Cristo ali na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, dizendo o seguinte, que aos seus descendentes, olha só, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Descendente no singular, preste atenção nisso. Nada que nós lemos na Bíblia é em vão. Cada questão do português, do grego, do hebraico, do aramaico, todas as línguas em que nós precisamos passar para que chegasse até nós hoje, tudo tem um propósito, cada vírgula, cada tio, no plural ou no singular. Veja, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, descendente no singular. Aqui não é no plural, descendentes, como se estivesse falando para muitos descendentes. Não, está falando assim, ao seu descendente, dando a entender que estava se tratando de Cristo Jesus, que vem da linhagem de Abraão e é o descendente de Abraão. Não é o descendente direto, tivemos aqui várias gerações anteriores, mas Cristo ele vem dessa descendência. Ele vem da descendência de Abraão, vem da descendência de Davi. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que a herança que foi estabelecida para Abraão também abrange a igreja do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 16, Paulo ele escreve o seguinte, portanto, a promessa vem pela fé. A promessa vem por onde? Pela fé. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, nós percebemos que essa promessa que foi feita a Abraão, de que o descendente de Abraão receberia a promessa, aqui nós saímos da esfera apenas de uma descendência, de uma linhagem legalmente falando biológica, ou seja, de um povo exclusivo, mas nós percebemos que existe aqui uma extensão dessa promessa para Cristo Jesus. Cristo Jesus. E quando nós olhamos para as Escrituras em Cristo Jesus, nós que estamos enxertados em Cristo Jesus,
que é a videira verdadeira, nós também usufruímos de tudo o que há nele. E aí também Jesus, ele nos deixou também muito claro a respeito disso, que toda a autoridade que foi dada para ele nos céus e na terra, ele estava deixando para nós. Então, a igreja de Cristo Jesus recebe com ele, como co-herdeira, todas as promessas que havia sobre ele. O Wayne Grudem, ele diz o seguinte, que as alianças bíblicas, elas não são etapas isoladas, mas são expressões contínuas do propósito do reino, que culminam em Cristo Jesus. Ou seja, que chegam no ápice em um ponto que é Cristo Jesus. Isso nos mostra que, ao vivermos em fé, ao vivermos em obediência, nós continuamos como herdeiros das promessas que foram direcionadas a Abraão. Essas promessas de bênçãos às nações, de bênçãos às famílias da terra. Nós temos também um entendimento interessante de que a história da salvação ela deve ser entendida como uma linha reta e não como um ciclo repetitivo. Por quê? Porque o reino de Deus ele já foi inaugurado em Cristo Jesus, mas ainda aguarda uma consumação final. Então, esse autor, o Oscar Cullmann, ele traz esse entendimento de que o reino de Deus ele já foi inaugurado em Cristo Jesus, mas ainda aguarda a sua consumação final. Então, existe aí uma tensão entre o já e o ainda não. O já e o ainda não. Nós chamamos isso de teologia inaugurada. Já existe uma promessa cumprida, mas também existe uma promessa que ainda não foi cumprida. Já existe o reino de Deus, mas ainda não existe a totalidade do reino de Deus. É literalmente essa tensão entre o já e o ainda não. E é importante nós entendermos essa realidade para compreender a centralidade de Cristo na história, porque ele tem uma centralidade na história da redenção. Em Cristo Jesus, por exemplo, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades foram levadas, sim ou não? Sim, Isaías fala sobre isso. Então, em Cristo Jesus, na cruz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, ok? Ok. Mas você percebe que nós estamos vivendo em um mundo onde ainda existe a influência do pecado sobre nós e ainda estamos suscetíveis às enfermidades. Nós não estamos isentos disso. Então, você percebe que já conquistamos tudo isso na cruz de fato por meio de Cristo Jesus, mas ainda não em sua totalidade. E aqui você também entende que você pode tirar um peso de sobre você, porque Cristo Jesus, ele não espera essa perfeição de você, porque ele sabe que você ainda está neste mundo onde existe uma militância da carne contra o espírito. Então, sim, nós vamos em algum momento tropeçar em um pecado. É diferente de eu viver debaixo da opressão do império das trevas, morto espiritualmente, não é o nosso caso. Nós estamos vivos espiritualmente, cheios do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas ainda existe essa tensão da carne e do espírito militando. Pastora, quando que isso vai acabar? Ou quando nós formos promovidos aos céus, ou quando o Senhor Jesus voltar. Ponto. Não tem outra forma dessa tensão acabar. George Led, ele amplia essa perspectiva nossa sobre a teologia do Novo Testamento, onde ele escreve que a realidade presente inaugurada por Jesus, ela está andando junto com a plenitude que ainda virá. Ele escreve o seguinte: o reino de Jesus já veio, mas a sua plenitude ainda virá. Então, essa compreensão nos ajuda a ler e a entender a promessa de Abraão como uma promessa não que já foi cumprida ali em sua plenitude, mas como uma promessa progressiva. É uma bênção que começou, mas que ainda está em operação, ainda está beneficiando a nós e ainda vai continuar beneficiando e abrangendo todas as próximas gerações até que Jesus volte. Paulo, ele escreve a sua carta aos Gálatas no capítulo 3, versículo 8 e 9, prevendo que a escritura que Deus ele justificaria os gentios pela fé.
E ele anunciou primeiro as boas novas a Abraão, ou seja, por meio de você, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Assim nós entendemos que quem tem fé será abençoado junto com Abraão, que foi o pai da fé. Então, justamente entendendo esse ponto de partida ali no Antigo Testamento, a partir ali de Abraão, a partir de Abraão todas as famílias da terra, nós vamos agora entender a respeito do reino em Israel. Em Israel. Só para vocês se lembrarem, Israel foi o nome que foi dado a Jacó, filho de Abraão. Abraão, pai de Jacó. Jacó teve um encontro com o Senhor, onde o nome dele foi mudado para Israel. E a partir de Jacó, Israel, nasceu então a nação de Israel. Nasce uma nação, juridicamente falando, quando nós temos um povo, uma terra e nós temos lei. O povo já existia, a lei o Senhor deu e a terra eles também foram abençoados. Então ali nasceu-se a nação de Israel. Nós percebemos ali a monarquia em Israel, que ela foi uma antecipação imperfeita do reino eterno de Cristo Jesus. Em 2 Samuel capítulo 7:16, a sua casa e o seu reino durarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Nós percebemos aqui que Deus ele prometeu a Davi que estabeleceria para sempre o trono de sua descendência. Então você percebe que não se tratava de um reino humano. Como que eu estabeleço para sempre o trono da minha descendência? Para sempre é eternamente. Não é temporariamente aqui na terra. Pode começar aqui, mas vai perpetuar eternamente. Então, aqui nós percebemos que foi profetizado a respeito disso, que a partir de Davi seria estabelecido um trono em sua descendência e seria um trono para sempre. Salomão também, embora tivesse cumprido parte dessa promessa, o pleno alcance dessa promessa concretizou-se em Jesus Cristo, o filho de Davi. O anjo declarou para Maria, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 32 e 33, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele quem? O filho da Maria, Jesus. Ali ele foi profetizado que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Olha que revelação profunda que o Senhor deixou para nós aqui nas Escrituras, em Lucas capítulo 1. Olha só, preciso que você entenda isso para você perceber que o reino de Deus, ele vai muito além de um povo escolhido, terreno aqui, falando aqui na terra. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Já está trazendo um apontamento. Ele será grande. Então, Jesus, este filho Maria que vai nascer da sua barriga, ele será grande. O Senhor Deus, o Deus dos céus, o grande eu sou, vai dar ao seu filho Maria, o Jesus, o trono do seu pai Davi. Mas Maria não era casada com Davi, Maria era casada com José. Quando nós vemos esse termo falando sobre paternidade, isso respeita a sua ascendência aos que vieram antes. Então, nós temos aqui Davi, que veio lá da linhagem, e aí, a partir de Davi, nós temos várias gerações até nascer José, até nascer ali Jesus. Olha só que interessante isso. Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Acabei de falar para vocês aqui, relembrando que quem é o povo de Jacó? Israel, os judeus. Então, esse homem, esse menino que vai nascer da sua barriga, Maria, ele vai ser grande. Deus, o Senhor, vai dar para ele o trono de seu pai Davi, trazendo um apontamento. O trono, o reinado de Davi, ele foi um apontamento singelo, um vislumbre de um reino que ainda viria.
Por isso, Davi ele foi achado um homem segundo o coração de Deus. Então, o reino de Davi, por mais que era um reino terreno, ele foi ali também um apontamento de um reino perfeito que ainda estava por vir. Olha que interessante. E fala o seguinte, que este menino, este homem que vai ser grande, que vai herdar aí o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o seu povo Jacó. Primeiro, para sempre, eternamente, ou seja, além da vida e da morte, e sobre o povo de Jacó, trazendo aí esse entendimento, olha, Jesus ele não vai vir para um povo fechado, ele vai vir para o povo de Israel, e além de povo de Israel, para todas as famílias da terra, e o seu reino jamais terá fim. Os reinos de Israel, mesmo falhos, eles serviram como essa sombra para o reino que estava por vir. Qual foi o papel dos profetas? Estamos caminhando para o final dessa aula só para você entender. Qual que foi o papel dos profetas? Eles desempenharam um papel crucial de manter viva essa esperança. Então, todos os profetas, eles anunciaram a vinda desse reino, a vinda do Messias, para nos manter com a esperança viva. Assim como eu e você hoje mantemos viva a palavra de que Jesus, ele vem, ele voltará para nos buscar a sua segunda vinda. Nós mantemos essa esperança viva naquele tempo dos profetas em que Jesus ainda não havia nascido. Eles mantinham a promessa da vinda do Messias viva. Olha que interessante, Jeremias ele profetizou o seguinte, que dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será chamado Senhor, nossa justiça. Ezequiel também, ele profetizou, Daniel também profetizou sobre a visão do Filho do Homem. Ezequiel falou do pastor que cuidaria do seu povo. Então nós percebemos que todas as promessas do reino no Antigo Testamento é para trazer o entendimento de que Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra, tudo o que ele anunciou se cumpriu em Cristo Jesus e aquilo que ainda não se consumou serve para nós como uma viva esperança. Então, na prática, nós somos chamados para viver como cidadãos do reino. A nossa cidadania, ela está nos céus, onde nós esperamos ansiosamente, mas nós continuamos confiando de que esse reino perfeito, eterno, ele não somente virá, mas como também nós devemos buscar agora, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Essa ordem nos conecta a esse entendimento, o já e o ainda não. Sim, já estamos vivendo o reino de Deus, estamos buscando o reino de Deus, estamos manifestando o reino de Deus. O reino de Deus tem a sua própria cultura, a sua própria linguagem, a sua própria lei, mas também estamos à espera de um reino perfeito que ainda virá. Então, essa é a aula de hoje. O reino prometido não é apenas um futuro, mas ele é um presente em Cristo Jesus, transformando as nossas vidas hoje e apontando para a consumação plena dessa nova criação que ainda virá. Essa nova criação, esse novo reino, onde ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, onde não haverá tristeza, nem choro, nem dor, porque toda a ordem antiga já se passou. Amém? Espero que a sua mente tenha assim aberto realmente para entender o que é o reino de Deus, que é muito além da tua igreja local. O reino de Deus, ele é presente e ele é eterno. E nós nos encontramos na aula de amanhã, se Deus quiser, aula 261. O reino e as suas expectativas messiânicas. Deus te abençoe.